Tá. Então, Inês, agora sim, oficialmente, né? Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Esses encontros, eles já vêm acontecendo, assim, a gente está no terceiro deles. E esse é um projeto de extensão que também está vinculado ao Instituto de Artes e Design lá da UFJF e a Pró-Reitoria de Extensão, né? A gente tem, inclusive, aqui o Rafael, que participou também do nosso encontro passado, apresentando o seu trabalho. Então, quero te agradecer muito, assim, para mim. Bom, é um prazer que tu tenha aceitado o convite e um prazer dar continuidade às nossas conversas e também às trocas e te receber, enfim, também ser um pouco, como é que eu posso dizer? Vou colocar entre aspas, uma mediadora para que outras pessoas também possam ter esse acesso ao teu trabalho, que é tão rico, né? Tu pode depois, claro, te apresentar melhor, mas eu queria só dizer antes, assim, que além de artista, a Inês é professora do Instituto de Artes da UERJ, que foi, né, onde eu conheci ela, tanto da graduação quanto da pós-graduação, né? E nessa ocasião que a gente se conheceu, que eu fui aluna dela, me chamou muita atenção, assim, a escuta da Inês e também a profundidade das reflexões dela, assim. Acho que tem uma profundidade e uma multiplicidade também no sentido de conseguir tanto escutar quanto dialogar com uma multiplicidade de linguagens, de temas e de questões, né? E, enfim, então, só para apresentar um pouquinho, assim, a Inês, ela tem trabalhado, né, tem desenvolvido diversas experiências gráficas, né, em séries de cadernos, em vídeo, e recentemente ela apresentou no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, uma exposição individual chamada Nem Consolo Nem Remorso, que eu tive a oportunidade de ver, eu fiquei muito impressionada e sensibilizada mesmo, fiquei emocionada, principalmente com uma espécie de suspensão, assim, que eu experimentei naquele espaço, diante das obras, naquele contato com o trabalho, né? E, enfim, eu não vou me alongar muito, mas só para dizer que essa suspensão, ela me remete ao Blanchot, que também é uma referência para nós, né? Assim, esse título do projeto Palavra Plural vem de um texto do Blanchot, e, além de ser essa referência para nós, eu sei que também comparece nas reflexões da Inês, assim, né? Já vi alguns textos, inclusive o texto curatorial dessa exposição, escrito pelo Marcelo Campos, também cita um Blanchot. E aí eu vou oferecer só uma passagem aqui para a gente começar, que o Blanchot fala de uma exigência da descontinuidade na linguagem, né? Na verdade, ele bota uma pergunta e eu vou ler essa pergunta e ler esse trechinho, que ele pergunta o seguinte: como escrever, e aí esse escrever eu estou pensando em desenhar também, no caso da Inês, né? Mas como escrever de tal maneira que a continuidade do movimento da escrita possa deixar intervir fundamentalmente a interrupção como sentido e a ruptura como forma. E aí ele continua assim: observaremos somente que toda linguagem na qual se trata de interrogar e não de responder é uma linguagem já interrompida. Ainda mais uma linguagem na qual tudo começa pela decisão ou a distração, que eu acho ótimo, de um vazio inicial. E, enfim, escolhi um pouco essa passagem porque acho que tanto a interrogação quanto a descontinuidade e essas voltas, seja o enfrentamento quanto alguma distração desse vazio, comparecem no trabalho da Inês, e eu acho que a gente vai poder ver e conversar um pouco sobre isso hoje, né? Depois também ela pode dizer se isso faz sentido ou não, né? Então Nossa, também incrível. eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo, né? Que são aqui, Inês, a gente tem um instituto de artes e design que tem vários cursos, tem moda, cinema, design e artes visuais. Então, a gente tem aí um pessoal de vários que estão, né, interessados também nessas outras áreas e que transitam por isso.
Aí, só antes de passar a palavra para a Inês, só dizer que a gente tem um formulário só de presença, uma lista de presença que a gente vai lançar no chat aqui, porque depois tem um certificado de participação, e que também, assim, a dinâmica vai ser a Inês vai apresentar, e depois a gente abre aqui para conversa, para perguntas, enfim, também se quiserem fazer comentários no chat, fiquem à vontade, né? E também avisar que esses certificados, eles são emitidos normalmente uns 30 dias depois, assim, porque passa por enfim, tem que mandar lá para um outro departamento, e eles que mandam, então não fiquem preocupados se demorar um pouquinho, tá? Então é isso, bem-vindos todos e muito obrigada, Inês, bem-vinda, agora é contigo. Nossa, primeiro, muito bonito isso que você trouxe, Letícia, assim, me toca muitíssimo, sabe? Eu queria agradecer todo mundo que veio e poder compartilhar com vocês, e o convite da Letícia, que eu tenho, assim, além de um afeto, um interesse e uma, assim, atenção ao trabalho dela. Eu acho que é muito bacana para mim, até nessa experiência, como você falou, a gente, enquanto professora, né, e artista ao mesmo tempo, poder compartilhar coisas e poder ter esse campo, ao mesmo tempo próximo de questões assim, com as quais a gente se identifica, mas com maneiras, abordagens, estratégias muito diferentes. Então, assim, eu me identifico muito, e ao mesmo tempo acho incrível a diferença. Eu acho isso muito rico, enfim, em relação ao trabalho da Letícia, como ela trata questões que eu me interesso muito, mas de uma maneira que é uma surpresa muito grande para mim. Isso é parte, né, desse nosso contexto. Eu acho que a ideia também de uma palavra plural, ela traz isso. E também, assim, acho bacana estar participando de um encontro que seja interuniversitário, sabe? Porque nesse nosso momento de tanto desmonte, de repente, assim, esse é um lugar, né, que tem uma potência cultural e de troca, e também democrática, assim, né, com qualidade. Então, super agradeço. Eu me organizei um pouco para falar a todos vocês, tá? Me organizei um pouco para contar, assim, o meu percurso e um pouco como eu entendo as questões do desenho, antes de mostrar os trabalhos para vocês. Eu sempre anoto algumas coisas, senão eu começo a ir para vários outros lugares, assim. Então, eu tento seguir um certo roteiro, como a gente estava. Eu sou uma pessoa mais habituada com Zoom, então eu me reorganizei aqui de um outro jeito. Eu sou uma pessoa que vem inicialmente da pintura, e a minha relação com o desenho e a pintura, assim, com aqueles problemas de sair do plano, de sair desse universo, né, que é tão denso, de uma pintura que tem uma tradição, uma maneira de confrontar o seu olhar, o seu imaginário com o mundo projetivo, com o mundo da representação. Então, esses são problemas um pouco da pintura e da imagem, que sempre teve no meu trabalho. Eu tinha um trabalho muito com camadas de acúmulos, colagens e situações de cor. E a minha passagem para o desenho é alguma coisa assim, dentro desse problema da pintura, que a gente sempre está tentando sair, digamos assim, que não foi nem tanto, acho que foi uma maneira de me deslocar dentro desse campo pictórico, não exatamente para o objeto ou para o universo
performático, embora isso tudo são separações que a gente faz, mas as coisas são misturadas, estão juntas, né? Não tem tanta separação assim, porque desde que a gente trabalha com ato, com gesto, a gente tem uma relação de interromper certos padrões e condicionamentos da nossa própria performance, assim, ou então, desde que a gente escolhe um suporte, a gente já está numa situação muito situada, né? Então, a gente sempre está com esses limites sendo mobilizados, assim. E aí, nessas atividades lá, de trabalhar com esse campo pictórico, com uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Esses processos de um ateliê, coisas em pé, coisas deitadas, coisas, anotações e etc, etc, eu comecei a observar as coisas, as sobras da pintura. E é daí que surge o desenho, mas o desenho trouxe para mim também um ganho, uma outra coisa ligada a uma situação de vida. Eu tive filhos e eu não tinha tempo. E a minha vida virou uma coisa toda misturada. E o desenho é uma coisa muito boa, porque você não precisa de um lugar separado. Então, todas essas coisas foram mudando a minha maneira de entender o meu trabalho, e eu fui achando aquilo muito interessante, de poder ter essa observação, de poder fazer uma anotação rápida e reencontrar no meio daquela condição de um outro cotidiano que eu comecei a ter e cuidar de 50 mil coisas, tudo ao mesmo tempo, né? Que, aliás, é cada vez mais a condição contemporânea, mas, enfim, é uma condição também, enfim. Quando você tem filho, tem isso. Eu achei que o desenho, ele, além do campo conceitual que ele traz, das questões não da representação, mas da pontuação e a produção de uma marca, ela não ela sempre, o desenho tem esse lugar intermediário, né? Ele não é exatamente uma imagem completa, ele é uma anotação, ele pode ser um comentário sobre alguma coisa, ele tem um esboço, ele é né, tradicionalmente a ideia de um esqueleto das coisas, mas tem também esse fato de você poder usar essa maneira muito direta, muito simples, uma mediação muito imediata, sem grandes previsões, projetos. E a história da linha, a linha é uma deriva em si, né? Desde lá de um Kandinsky falando que leva uma linha para passear até você chegar lá, nesse momento que a própria caminhada já é uma linha, a gente se entende muito mais assim, num campo alargado, contemporâneo, como o desenho pode ser tudo, né? Ele está sempre se fazendo. Mas essa pequena anotação, esse pequeno comentário, foi um modo de eu voltar a uma relação às coisas do mundo sem ter que podendo estar dentro delas, falar sobre o lugar dentro delas, sem ser essa relação de um plano projetivo ou um grande projeto, mas ir experimentando prosaicamente, percebendo texturas, limites. E aí, nesse momento, eu fazia também cadernos assim, eu percebi, aí aconteceram várias coisas. Eu morava na França, eu voltei para o Brasil, eu fiz apresentei uns trabalhos, e nesse momento que eu volto, em 2000, mais ou menos anos 2003, 2004, eu publiquei um caderno, porque o caderno falava muito do processo de trabalho. E esse caderno que eu publiquei, ele era realmente um caderno de desenho que eu havia feito, fazia muitos desenhos, mas ele
tinha sido uma coisa de um começo ao fim, sem arrependimento, e esse caderno, que eu depois transformei numa publicação, ele era uma coisa que tinha uma escala 1 por 1. E quando eu fiz isso, eu nem tenho a imagem disso para trazer direito, porque é um caderno, eu entendi uma coisa que, na verdade, a grande coisa do meu trabalho era gerar esse processo. E aí que começou um pouco todas as ideias das questões desse outro suporte do caderno, porque eu percebi que o que me interessava naquilo tudo era essa situação de gerar um processo, né? E esse campo conceitual do desenho, de ser esse meio sem começo nem fim, tinha uma série de ideias muito interessantes ali. E uma maneira de eu encontrar um lugar, ao mesmo tempo reflexivo, mas muito direto, muito sem mediação. Então, aquilo foi uma grande obsessão, assim. Eu vou mostrar um filme mais ou menos anterior a essa publicação, que eu pretendo mostrar atual, mais recente. Ela é um pouco diferente, depois eu vou falar disso. Mas vou mostrar um filminho que eu acho que fala muito dessa minha descoberta, entendimento desse meio, que é o desenho, mas de uma outra maneira, como sendo realmente um lugar de pensamento, mas um lugar dessa experiência atual, dessa abertura no presente, essa entrada no tempo do agora, e tem todo, ou seja, o entendimento, e daí eu até faço uma ligação com várias coisas que eu acho que a Letícia se interessa, se preocupa também, mas disso um pouco como uma linguagem e como um problema, digamos, semântico, por assim dizer, mais do que um problema de representação, porque o que está em jogo é uma forma de enunciação ali dentro, que te abre para uma experiência. E isso envolve essa marca da linguagem, que é quando o discurso é na primeira pessoa. Então, assim, eu acho que o desenho tem umas questões assim que levam lá aos deíticos da Letícia, do Aqui, e a gente, enfim, se interessa. Tem uma série de trabalhos dos anos 70 da arte processual que também está discutindo um pouco essas questões que me interessam enquanto pesquisa, e etc. e tal. Então, vou mostrar esse filminho, é uma coisa. Desculpa eu ir demorando, mas tudo uma novidade aqui. Não, está Eu ótimo. preciso abrir a tela. E que. Aham. Ih, mas eu fiz o negócio errado, peraí. Ele vai. É. Pode abrir. É uma pena, Ah, porque eu não vou conseguir fazer ele ter tela inteira, eu acho. Vai ser pequenininho, paciência. Vamos lá. E vocês vão ficar assim, ih, mas ele está sumindo aqui. Bom. Agora é por. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar tela inteira. Permitir. tá Vai. indo. É. Aí. Agora a gente está vendo. Vocês estão vendo vocês ou estão vendo? Estamos vendo a gente. Eu sei. Mas eu vou conseguir. Ah, tá aqui. Tá vendo ou não? Estamos vendo assim agora a janela Uma do tela vídeo. pequenininha? Isso. Tá bom. Bom, eu não consigo ampliar ele, gente. Desculpa. Vamos lá.
É isso. Que lindo, Inês, que bom também esse momento que dá para a gente ver outras coisas que a gente não conhece. Pois essas coisas que acontecem, né? Eu acho que esse trabalho ele fala muito de todas essas questões, assim, né? Dessa dimensão processual do desenho, assim, e também dessa relação com o tempo, digamos assim, que ela tem uma duração, mas também é fora de uma duração exatamente, é sobre as coisas que escapam, né, dentro desse nosso processo. Então, sei, digamos que assim, embora também, óbvio, o trabalho que a gente faz sempre conta coisas da nossa vida, eu fui, voltei, aconteceu isso e aquilo, mas nem é tanto exatamente sobre isso, mas é como a gente pode se relacionar com essas coisas todas, pelo menos para mim, que vão acontecer na vida da gente. Como é que a gente vai estabelecer, de novo, sempre uma relação de desejo, de observação disso, né? E, assim, tem uma coisa, quer dizer, como é que a gente vai se posicionar, poder ter um comentário também, poder ter como que a gente essa ideia de produzir uma marca não é para porque as coisas passam, mas como é que a gente conta e reconta essa história e enfim. E o desenho começou eu comecei a achar muito interessante isso de poder absorvendo todos os ruídos, assim. Não sei se deu para escutar, mas esse vídeo ele tem lá os ruídos dos momentos, e é realmente só uma coisa virada da página, né? Bom, Deu para escutar um pouquinho, sim, assim, uns ruídos. que é um ruído, por isso que eu te falei que não tinha problema também. É, agora eu vou tentar. Bom, é engraçado, porque também tem uma coisa assim, um dos mitos lá da origem do desenho é a ideia de uma sombra, né? Tem uma história lá antiga, assim como a pintura, tem o Narciso, o desenho é a filha de um ceramista grego, de Butade, que ela, enfim, desenha o contorno da sombra do amante dela que vai embora para a guerra e tal. Mas é bacana a ideia da sombra, porque a sombra é uma ideia de um tempo também e de uma ausência. Então, ela traz uma série de questões interessantes, né? Enfim, e são coisas, a gente vai. O que eu acho importante, e por isso que eu estou falando sobre isso, não é nem tanto tentando acentuar essa questão do tempo, não é nem tanto para definir um campo do desenho, mas para falar dessa dimensão porosa que às vezes os meios podem trazer e as relações plásticas elas podem trazer assim. E como elas vão hierarquizando também todas as ideias que a gente tem quando a gente imagina que a gente quer fazer um projeto assim, assado. E é muito importante. Como é que a gente. É tão difícil, né? Como a gente inventa uma metodologia, por assim dizer, de se desarmar, porque a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai aprendendo a fazer o que a gente faz, vai tendo soluções, etc., mas a gente tem que desarmar isso. Eu acho que a condição do tempo ela é importante para isso, né? Para romper com uma ideia de um produto, de uma produção. Enfim, isso tudo envolve lá o problema político da nossa época também, né? Mas é uma questão poética, assim, boa para a gente ficar com ela, né? Eu vou passar aqui para essa publicação dessa exposição que eu fiz recentemente. Então, depois aconteceram outras coisas e eu fiquei um bom tempo trabalhando uma série de cadernos de desenho
E ao cabo de alguns anos, eu tinha assim uma enorme coleção, que não era só uma coleção de um caderno atrás do outro, mas assim, de restos também, de resíduos, de folhas arrancadas, porque é um processo que vai dando tudo errado, até porque quanto mais você sabe fazer uma coisa, menos mais aquilo não te diz nada e você fica naquele impasse, as coisas resistem, você fica preso, é uma coisa complexa e, ao mesmo tempo, a única coisa que interessa é quando você consegue não fazer o que você imagina, enfim. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, como o desenho, que é essa coisa instantânea, imediata, esse que fala dessa impermanência, desse efêmero, né, essa passagem, ele também vai produzindo uma duração e como esse processo tem umas permanências e isso até atualmente tenho pensado muito nisso são embora seja até a marca, a modificação dos vazios, o que faz o surgimento de uma marca, né? Embora o tempo inteiro a gente trabalhe com pausas, com suspensão, tem assim essas cristalizações do nosso trabalho e tem assim eu comecei a pensar muito na ideia de uma natureza morta, de um momento mori em relação a essas reabsorções. Eu tenho pensado muito sobre isso. Agora eu vou tentar vamos ver se ele tem que abrir primeiro o arquivo, depois eu compartilho. Um minuto. Pronto, acho que agora vai dar. Permitir. Então eu fiz essa publicação, que ela é basicamente relacionada a essa exposição, que era uma grande mesa contínua, com uma série de cadernos abertos em alguns momentos, e essa publicação ela é também essa ideia, tem nela também essa ideia, dá para ver que é sempre quase um rabisco, né? Tem uma grande parte do livro que é só o miolo do livro, é feito principalmente de desenhos. E dá para ver que é assim, um rabisco também, e é quase alguma coisa, uma tentativa de nomeação mais silenciosa, assim, né? Lembra coisas mais bom. E tem essa história de ser um livro de um livro. Isso talvez no objeto dê para ver melhor, mas é uma imagem, é um caderno dentro de um outro caderno. Aqui a gente está vendo rolando, mas na realidade a gente vê virando a página. Então, o livro ele é dividido exatamente no meio da foto da página do caderno. Então, você tem esse duplo, que é uma imagem de uma imagem, um objeto de um objeto. E aí eu tenho, até preparando aqui, eu fiquei pensando sobre isso, quanto tem essa história desses dois tempos, né? Dessa ruptura de tempos, assim, nunca tem esse momento inicial, mas é muito sobre isso também, sobre esse gesto assim que escapa, né? Que surpreende, meio inesperado, assim, lá naquela, enfim, atividade prática toda que a gente vai tendo, assim. Enfim, aí está aqui um pouco. Eu até eu gosto muito, assim. Essa primeira parte desse livro, ela tem muito quase que essa coisa
tem um lado muito figurativo também, muito traz quase figuras, bichos e tal, mas muitas sensações assim. Mas é muito esse problema, sei lá, tem uma coisa muito, né, o Duchamp, que era um gênio, ele tem uma frase que eu acho incrível, ele diz assim que ele pensa lá o processo artístico, a operação artística, como uma forma de intenção não intencional, né? Aqueles paradoxos assim. Mas é incrível, porque realmente tem muito a ver com isso. Bom, estou passando assim meio rápido, estou preocupada também que eu me atrasei para caramba, mas bom, acho que eu sou uma pessoa Mas é uma que delícia fala ficar muito. vendo. Eu acho muito interessante esse quase que tu fala, porque é exatamente a palavra assim, que eu penso quando vejo quase, né? Mas acho que o Rafael quer falar alguma coisa. A pergunta é se já pode começar a jogar umas perguntas agora. Não, pois eu acho que é melhor mesmo, porque também, não sei, vamos lá, Acho que a gente podem. pode ir Não, mas é conversando, simples, assim, é muito como você está falando desse lugar desse desenho no caderno, né? Como que é esse processo da escolha dos materiais, sabe? Dos materiais, das cores. Tem cores muito gráficas aí, tem um uso desse preto, branco e vermelho que é muito presente, né? Em diferentes tons e diferentes materiais. Como é que se dá como é que é o seu processo de Olha, encontro com é esses um materiais? grafite, tem duas coisas, tem três coisas só. É um grafite, ou seja, um lápis, e uma sanguínea, que é um tipo de lápis também. E as diferentes modulações é a intensidade do gesto. Às vezes tem um outro tipo, aqui dá para ver um preto, talvez um pouco mais do que o grafite, que é um material também grafite, tá? Que se chama Pierre Noir. Mas são grafites, um material assim realmente que vem do desenho. Eu era uma pessoa, quando eu pintava e tal, e eu trabalho também com gravura, que fazia os meus materiais a partir dos pigmentos. E teve muito uma escolha assim, eu tinha um trabalho muito de colorista, e eu acho, digamos, uma das grandes coisas é conseguir ter uma gama muito variada com o mínimo possível. Eu acho que essas histórias do silêncio, né? Você poder falar coisas sem dizer, você poder incorporar pausas, você modular isso. E esses segredos assim de que você fazer um traço, ele já cria uma variação tonal. Na verdade, tem essa uma cor, que é um vermelho, que é uma cor encontra em qualquer lugar, mais ou menos, porque ela é a base de terra, né? Não é um pigmento muito complexo, é um pigmento das terras. Então, assim, por exemplo, numa terra roxa de um tijolo, você consegue, através do pigmento de um tijolo, se você até mistura com um pouco assim, você vai achar esquisito, mas é verdade. Se você põe um pouco de amarelo e coloca assim um pouquinho de nada, de um cinza junto que escurece, você consegue. São umas misturas. Estou querendo só dizer que para mim é importante que seja um material muito acessível, sabe? Então isso é uma coisa que eu encontro em papelaria. E bom, obviamente depois de uns anos e depois de trabalhar a beça com tudo isso, eu compro umas quantidades e às vezes eu até faço uns materiais, mas de uma maneira muito simples, não nos cadernos. Os cadernos eu trabalho com grafite, um grafite grosso, mas ele é uma coisa que você compra na internet. Não é assim. Mas assim, aí para mim
A alegria são esses traços, essa gravura essas escrituras assim, em negativo, né? Como esse branco assim. E essas coisas são, sei, importantes nessa escavação aí. E todas essas coisas que fazem parte também, quando a gente está envolvido no embate com determinados materiais, até com a imagem, né? A fotografia, a gente tem essas descobertas materiais, assim, quando se trabalha com fotografia, alguma coisa dura mais tempo ali dentro do que simplesmente uma imagem que você passa rápido os olhos, né? Então, são essas experiências, assim. O Marco levantou a mão aqui, acho que ele quer te fazer uma pergunta. Gente, eu queria me desculpar de uma coisa. Como eu tenho que abrir para vocês a tela cheia, e se eu colocar, eu não tô vendo vocês, porque eu preciso colocar a tela do meu, que eu estou compartilhando na frente do meu computador para ela ficar visível para vocês. Então, por favor, falem, porque eu não estou nem podendo ver. Daqui a pouco eu vou parar e a gente até Tá. Mas pode conversa. deixar rolando, se não for um problema para ti, né? Eu posso ir Não, tá chamando bom. também quem for levantando a mão E aí enfim, eu tento. isso. Mas pode falar, Marco. Eu gostaria de saber, né, como é que você chegou nesse processo de abstração, já que você veio dessa característica mais da pintura. Então, eu acho que é mais pela uma escola mais clássica, que é uma dificuldade que eu tive também, porque quando eu aprendi a desenhar e pintar, a gente sempre aprende naquele classicismo, né, Da do Renascimento e representação, da tal, da observação. representatividade. Aí, por exemplo, às vezes eu estou até desenhando no automático, mas quando eu fiz um olho, entendeu? Aí você conseguiu abstrair isso aí, eu achei interessante. Gostaria de saber como é que você chegou nesse processo. Olha, eu acho que eu sempre, sei lá, eu sou uma pessoa meio dos anos 80. Eu venho de uma pintura gestual. Eu sempre tive uma relação com a abstração. De uma certa maneira, para mim, isso é muito mais figurativo. E com todo o universo meio expressivo, por assim dizer, isso já não é mais a minha praia, digamos assim. Mas existem uma, e eu me interessei também muito. Tem muito um trabalho de você desaprender a desenhar, essa necessidade de você se orientar por um desenho cego, de você desautomatizar um pouco a sua mão, porque a gente tem esse traço que ele vem, digamos assim, um trabalho de buscar esse traço que vem de um informe, sabe? E aí como eu estava te falando, eu comecei a olhar todas as coisas residuais da pintura, os recortes dos papéis que sobravam, os ocos, os restos mesmo, e comecei a desenhar aquilo, porque aquilo não tinha muito figura. E daquilo também fui passando por umas coisas, até os meus bebês maravilhosos já passou, que não para, né? Então era uma coisa assim de você desenhar sem olhar, né? Então tem muito esse exercício para mim e essa história de eu nunca estou satisfeita justamente porque eu caio também em muitos condicionamentos, por isso que eu tenho muito papel rasgado, por isso que eu tenho muito resto de cadernos. Os cadernos, eles têm muitas páginas, mas eu arranco muito. Dá para ver até um pouquinho aí no meio. Eu sou toda meio exigente, sobra sempre mais ou menos um terço dos cadernos, o que para mim já é enorme. Mas para mim, é importante chegar numa respiração, sabe? Um pouco, e por isso que aquele vídeo eu acho que fala muito sobre isso. Mas aí eu acho que a gente sempre vai seguindo. Bom, essa é uma imagem lá da exposição do mesão com os cadernos abertos que eu falei para vocês.
Vou parar de compartilhar aqui. Eu vou pegar um gancho nesse, porque eu acho que isso que o Marco perguntou e um pouco que tu falou, é essa que eu anotei, que eu achei maravilhosa, assim, essa expressão, essa frase que tu falou, que é uma metodologia para se desarmar, para romper, né? Então, assim, é uma busca também pelo que não se sabe, pelo, né? Porque essa coisa do olho, da representação, é meio que vai virando uma fórmula ou uma coisa que a gente que tá ali meio que quase que grudada, assim, nos captura, né? E me parece que todo o teu trabalho vem dessa metodologia um pouco, né? Para romper, né? Com isso, assim. Embora eu também veja figuras, assim, são quase figuras. Eu acho isso interessante, porque não acho que seja totalmente abstrato, mas também não é totalmente figurativo, fica ali naquele intervalo, assim, entre uma coisa e outra. A gente olha e consegue bem um pouco, acho que o desejo de buscar, né, essa representação. A gente tem um pouco também esse desejo de ver uma figura onde não tem, né, necessariamente. Mas aí tu olha de novo e aquela figura escapa. E outra coisa que eu acho interessante, o Vidal tá com a mão levantada, eu já passo o Vidal para ti, é justamente essas páginas rasgadas, né? Então, talvez tu possa falar um pouco sobre isso e sobre a própria, agora que tu mostrou a montagem para o pessoal que não viu, né? Primeiro, porque essas páginas rasgadas, elas aparecem na forma que tu apresenta. Então, assim, quando a gente, como espectador, está diante dos cadernos, a gente vê esses resíduos também, né? Assim, desse gesto, né? Então, a gente vê assim, não, foram arrancadas páginas. Isso já gera todo um certo enigma também em torno daquilo, assim, o que estava ali, o que aconteceu, né? Assim, que recusa foi essa, né? Mas também nos coloca diante da própria formação desses cadernos, eu acho, né? Que eu acho que é mais importante a formação do que a forma deles. Assim, né? Que bacana isso. Né, me parece que essa questão do processo que tu fala bastante, assim, tá presente nisso também, né? Nesses gestos e de não ocultar esses gestos, né? De realmente mostrar eles, né? E aí, uma coisa que eu acho que eu já perguntei antes, assim, mas um pouco se pudesse falar depois ou agora sobre essa apresentação, porque isso tu deve ter escutado de muitas pessoas, eu sei que eu estou sendo até meio óbvio, mas assim, quando a gente vai visitar a exposição, a gente vê os cadernos abertos em determinadas páginas, e a gente não vira essas páginas, a gente vê o desenho anterior, que está na página anterior, assim, a gente vê o avesso, né, da página, a gente vê ele meio encoberto ali, assim, e a gente fica louco para mexer e pôr a mão. Então tem um pouco isso também, assim, desse jogo de mostrar, mas não mostrar tudo, assim, que tá, eu acho que nos próprios desenhos, nas páginas arrancadas e na forma de montar, né? E, enfim, se tu puder comentar um pouco sobre isso, assim, desse mostrar e não mostrar, desse tá presente nesses aspectos, né? Assim, vou começar, não sei se eu vou conseguir te responder, mas número 1, todas as pessoas fizeram esse comentário. Isso é uma coisa tão importante que eu não posso não pensar sobre isso. Não que eu não pensei sobre isso. Então já é um sintoma tão importante, é tão bandeira, que eu preciso elaborar isso. E tanto que eu assim, não deixo de... Acho que são essas as evidências tão óbvias que a gente nem vê, que mais ou menos a gente está buscando e perseguindo entender, né? Mas, bom, as duas coisas que eu queria dizer são as seguintes. Existe uma certa dialética no trabalho da gente. A gente vai numa direção e ele vai em outra.
Então, eu fico querendo ir lá nas minhas páginas, naqueles meus problemas, vou arrancando, até que, de repente, eu percebo que o mais importante é o que eu estou arrancando, que é o rasgo. E que, como eu estava tentando dizer, tudo tem que ser... eu não posso pensar essa cumplicidade e silêncio da formação do pensamento ao mesmo tempo que o movimento da mão, são coisas que... É esse acontecimento em processo, até que, de repente, o desenho dura, ele se torna um momento mori, tem uma caveira aí dentro. Então, tem essas inversões das coisas, e tem esse seu fora que fica falando, e é isso que o trabalho vai devolvendo para a gente. E é com isso que é um impasse também, né? Que a gente tem que continuar, quer dizer, e que puxa a gente para uma continuidade, digamos assim. Então, esse é uma das coisas, existe essa dialética, que ela vai invertendo todas as seus projetos, né, de futuro. Então, não, agora eu já sei, vou por aí, não é. É quase o não intencional da É intenção. incrível, assim. né? Essa intenção não intencional. O Duchamp é um gênio mesmo, né? Aí ele fala umas coisas que vão ficando a vida inteira. Opa, olha ele lá já explicando coisas. Isso é uma coisa, essa dialética, eu acho que fala sobre isso. E a segunda coisa, como é uma coisa que você falou, que eu achei muito incrível, quando você trouxe, né, o trecho da escrita e dessa escritura, que ela é uma relação de descontinuidade e que isso é muito importante. O que eu tentei montar em relação à mesa de desenhos não era contar uma história, era contar um pouco esses processos de ruptura entre essas histórias, como uma coisa junto com a outra não dava continuidade de uma para outra. Como aproximar dois desenhos poderia abrir outra, sei lá, produzir algum pequeno curto-circuito, assim. Você até mostrei, os primeiros são quase que muito figurativos, né? Parecem uns bichos, parecem umas coisas, muita gente fala parece uma cobra, parece isso, aquilo, mas talvez você vendo um desenho que é assim, tão mais um corpo, junto com um que é corpo, paisagem, sei lá, eu posso dizer isso, não é isso, mas talvez aproximando. O que faz o trabalho para frente é sempre tentar criar essas coisas heterogêneas, buscar heterogeneidades para abrir, estourar um pouco uma imagem fechada que ele possa configurar. Então, embora eu entenda, todo mundo quer tocar e quer mexer, isso é um problemaço que ficou para mim de presente. Aí a gente tem que transformar e ressignificar as coisas, né? Porque tem muita falha nisso tudo, é um trabalho com... Sempre, né? Os trabalhos da gente falam, sim, da frustração do trabalho também. Então... Mas essa frustração é um trunfo do trabalho também, né? Pois Me é, parece. Eu falo desse desejo, mas não no sentido... Eu acho que a experiência foi tão intensa justamente por não movimentar as páginas, né? Quando eu disse isso, se é porque vem esse desejo, mas eu acho que é realmente muito bom que a gente não mexa e que fique esse... como é que eu posso dizer? Uma latência, interdição, né? É uma interdição, é uma assim. interdição. E essa interdição, acho que é uma interdição que também está presente nos desenhos, assim, né? Que é o silêncio, que é a interdição da figura, ou enfim, de uma significação plena. Eu acho que essa interdição, de alguma forma,
Eu não acho que seja, enfim, eu discordo que seja uma falha, assim, se não foi pensada, ela vem só para colaborar, me parece, assim, com a experiência do visitante, né? Assim. Não, mas é assim, é um enigma para mim, é bacana. Eu também acho que não acho que seja uma falha, mas é interessante isso, né? E quando a gente pensa uma pintura, você não pensa em pôr a mão, mas a pintura está falando disso o tempo inteiro também, né? Uhum. É interessante, assim. E mesmo um desenho, se fosse apresentado numa parede, ou Sim. né, assim, o caderno também, que tem essa. Mas eu vou passar para o Vidal, que eu acho que ele está muito interessado também, eu sei que ele tem cadernos, e acho que ele deve estar muito interessado nisso, né, Vidal? Oi, tudo bem, Inês? Oi. Então, a Letícia já falou, né? Eu costumo desenhar também no mesmo meio, dentro de cadernos, e é onde eu me sinto mais confortável. E aí eu tava querendo saber de ti, talvez isso seja uma pergunta meio pessoal, só da minha cabeça, não sei se tu vai entender, mas assim, como é que tu lida com a decepção de conseguir aquilo que tu estava esperando de um desenho? Como é que tu aceita assim, ou então tu não aceita, joga fora? Eu vou, então, como eu estava dizendo, eu vou guardando. Eu não sei o que eu faço com aquilo, mas tem muita coisa que eu vou guardando. Eu vou guardando umas coisas. Eu tenho umas caixas com umas folhas, assim como eu tenho uma estante de cadernos. E aí isso vai se transformando em uns objetos também, isso vai ganhando outras escalas, vai ganhando, enfim, outro, uma outra, vai se instalando na minha casa, né, também. Aí às vezes eu passo por aquilo e fico olhando. Mas assim, eu queria falar uma coisa, eu acho que é uma coisa assim, eu acho o desenho, eu acho incrível, uma riqueza da nossa época. E eu acho que o desenho tem isso. Ele não é um sentido puro, ele não se liberta exatamente de uma tradição de um tipo e ganha num outro lado, enfim, a gente já saiu dessa experiência da modernidade, mas a gente tem essas experiências, elas não são só ampliadas, elas são meio dilatadas, né? E elas vão absorvendo todos os possíveis, assim. Então, tem pessoas que fazem coisas incríveis através de ferramentas super tradicionais, através de artifícios, através de projetos. Eu estou aqui contando meu percurso, e que ele é a minha limitação. Eu segui por aí, então eu me entendo desse jeito. Mas, assim, para mim, a questão é mais ou menos como se fosse uma tradução. O desenho me serve para traduzir coisas, e traduzir coisas que não vão ser exatamente em palavras, coisas que ficam, que eu consigo nomear sem nomear, mais ou menos. Mas tem uma coisa da linguagem que é importante para mim, até a palavra e a tradução em si. Eu também traduzo algumas coisas. Nesse momento eu nem tenho trabalhado muito com isso, mas essa ideia da tradução, ela é importante para mim, porque é uma maneira de você inventar uma nova versão de alguma coisa que você não consegue alcançar completamente. Eu acho que um desenho, ele vai por aí. As sobras, pode ser uma fantasia, mas eu fico pensando assim, não, talvez algum dia eu consiga transformar isso de alguma maneira, não sei. Mas na vida real, isso está lá. Atualmente eu estou enxergando isso que eu falei, essa ideia de um momento mori, de uma natureza morta, de um peso. Não sei, eu também estou lá vivendo mudanças na minha vida, mudanças de momentos de vida. E aí eu estou tentando traduzir isso também. Aí eu fico fixada, olhando aquelas pilhas e achando,
essa coisa pesada. Enfim, mas é isso. Eu acho que, bom, eu trabalho um pouco com alguns vídeos e lá eu procuro coisas com umas palavras também, que não é exatamente a poesia, mas tem a ver com essa visualidade, com essas coisas que a gente não sabe traduzir, né? Então eu me relaciono assim, é quase, digamos, para um pouco esticar lá essa metáfora, vamos dizer assim, é como um dicionário, assim, meio é um hieroglifo, né? As coisas que a gente arranca e que não tiveram um destino, mas tem uma hora que a gente precisa se livrar delas também. Aí, se a gente, assim, eu acho que a gente trabalha com materiais sempre, mesmo que sejam os meios mais simples, mesmo o computador, mesmo o virtual, mesmo a imagem. Material porque você tem que entender os seus suportes, os seus elementos, a sua linguagem, não como alguma coisa que vai responder a uma pergunta, a um projeto, mas tem uma coisa, um estranhamento ali. Aquilo em si já traz para você pontas de fios soltos, né? Que você vai desfazendo e aquilo vai se refazendo. Então, eu acho que o que me interessa nessas sobras é que eu vejo ali materiais, sabe? Que eu ainda não sei usar, mas eu vejo um material, assim, que nem a gente pode ter, não sei, o corpo é o material, a linguagem, a palavra, os pigmentos, ou então sei lá, certos gestos, certas anotações, assim, são os materiais. A linha, ela é muito, assim, rarefeita, mas ela tem também um corpo, ela é uma substância. Então, o que resta, ele volta a ser uma substância, se a gente consegue ou não, né? Aí a gente tem que se desfazer também, porque não precisa ficar guardando, assim. Mas talvez pode ser um estímulo para o nosso olhar, assim, rever as coisas menos como tudo que as coisas querem dizer, até nesse momento tão bombardeado, né, de informação, tentar ver elas ao contrário, assim, tentar encontrar lá uns meios de transgredir um pouco as significações que já vêm apocalipticamente acabadas, né? Esse fim do mundo é um dos fins do mundo, podem ter outros, a gente está nesse problema também, assim. Não sei se eu te respondi, sei, o que você acha das coisas que você que trabalha, como é que é para você? Assim, acho que parte de um processo de aceitação, né? Quando tu percebe que não tem muito mais o que tu inventar de algo que já saiu, que já tá feito. Se já saiu, saiu, né? Então, ou fica aí, ou então tu abre espaço para alguma outra coisa e tu guarda, né? Ou então tu joga fora. Eu acho muito interessante essa questão de também tu encontrar um material que fala contigo, para que tu, não sei, provoque uma mensagem dentro de ti, ou então tu encontre um significado para aquilo que foi feito talvez no automático, ou então que foi feito de uma natureza que tu não conhece ainda. Eu costumo trabalhar também com um abstracionismo, né? Mas aí, quando eu tiro assim o olho de mim mesmo, eu acabo dando algum significado para aquilo, ou então eu acabo construindo alguma coisa que eu não estava imaginando, né? Ou então eu não percebi que eu deveria estar fazendo aquilo. E assim, eu acho que para mim a parte mais difícil mesmo é tu aceitar, né? Aceitar que às vezes o desenho ele vai sair de uma forma que tu queria, ou então de uma forma que tu não queria e que fica melhor quando tu não entende o processo, ou então quando tu é forçado a entender, né?
o desenho é como... É verdade, a gente tem que, de repente, quando dá certo, é porque a gente aceita alguma coisa. Eu tenho esse sentimento também. Quando é meio difícil de colocar, é como eu vou falar então uma palavra que a Inês falou, que é sem tá. arrependimento, e talvez vocês possam até continuar a fala, que eu acho esse título da exposição, né, que é nem consolo, nem remorso, né? Exatamente. Eu acho que talvez fale um pouco disso que vocês estão querendo, vocês estão aí botar em palavra, né? Dando voltas, assim, e a gente tenta nomear o que é isso, né? Isso é aceitar, que é um aceitar, mas que também é um aceitar que nunca fica plenamente satisfeito, que é um aceitar que ao mesmo tempo te impulsiona para fazer outra coisa, ou fazer de novo aquilo e tentar de outra forma. E eu acho que talvez sem consolo, sem remorso, mas também que tu falou, né, sem arrependimento, talvez fale um pouco desse lugar estranho que o trabalho nos joga às vezes, né? Que é assim, que é esse talvez inesperado, esse inconsciente, assim, um certo abandono de si, desse controle total, né, desse projeto, e que de repente algo aparece e tem que aceitar e continuar ao mesmo tempo, e enfim, eu não sei também, é difícil nomear isso, né? Eu fiquei pensando, assim, eu acho que é uma palavra que tem a ver aqui com vocês, e que eu acho que ela talvez trate um pouco disso, que é a ideia da conversação mesmo. A gente tem que buscar manter uma conversa, né? Isso é muito importante. E eu acho que a gente consegue, quando a gente consegue essa conversa, as coisas se deslancham um pouco, né? Ironicamente, Letícia, eu tinha tentado anotar o nome da exposição, só que eu só me lembrei da parte do sem consolo, né? O remorso eu não consegui aceitar, ou então não consegui pegar. Eu só lembrei da parte de... É meio que isso que pelo menos os meus desenhos fazem comigo, né? Eu sinto que eles nascem e aí eles não dão brecha para mim mesmo. Falam assim, eu tô aqui agora, o que tu vai fazer? O que eu represento para ti? Vamos em frente, né? Te empurra, te dá um tapa na cara. E é bacana, né? Como os trabalhos podem assumir realmente corpos completamente diferentes, e isso eu acho uma riqueza desse momento que a gente passa, né? Da contemporaneidade, por assim dizer. Pode vir de qualquer parte, né? É também sufocante, paralisante, mas... É meio estranho, porque assim, a arte ela não necessariamente tem uma função nata, né? Mas aí quando tu faz ela, parece que ela se torna, ela exige de ti que ela vire uma função, que ela se torne algo que te motive ao próximo, ou então que te motive a se arrepender, que te motive a se consolar. Ela exige de ti que tu aceite, dê um significado, ou então que tu aceite que não tem significado. Ela só nasce, né? O Oscar Wilde que fala, né, que toda a arte, ela por sua própria natureza é inútil, porque ela é um fim em si mesmo. E me lembrei muito também do texto do Mário de Andrade sobre o desenho na tua fala, porque quando tu coloca no papel, ele não tem um espaço, né? Mas ele tá ali, ele tá recortado. Não é a mesma coisa que uma pintura, e tu percebe isso. É muito conectado, o desenho em si é muito conectado com a poesia, né? É como se fosse a mesma coisa, só que feito com linhas diferentes. Então, feito com
Tem uma questão de escritura, né, muito forte, assim. Tem uma questão com o texto, né? Porque, assim, palavras Tem e uma o questão de alfabeto... leitura, né? Palavras do alfabeto são só linhas que a gente já tem um significado pré-determinado, né? A gente já tem a gente já entende o que aquilo é, né? Mas o desenho, ele não tem, assim, inato, de natureza própria. Tu tem que alcançar o significado dele, tu tem que correr atrás, parece, né? Mas a palavra também, pensa, não é? É. É duro. Mas realmente a gente são paradoxos assim. Eu não sei, eu só sei que tem também uma dialética mais ou menos assim. A gente começa a fazer uma coisa e a gente às vezes acha, então eu vou fazer isso. E aí aquilo às vezes acaba e você tem que fazer outra coisa, né? Eu gosto muito do trabalho do Jasper Johns. E ele tem uma coisa que ele uma vez fez um quadro que ele colocou o molde de uma perna sentada numa cadeira, no canto, enfim, isso lá, anos 60, 70. Aí ele, numa entrevista, fala sobre isso, ele fala assim, é como um acidente. De repente, isso quebra. E você não pode fazer mais. E aquela perna ali, aquele molde, né, objeto, A obra, né? é o que ele não pode mais. Ele sempre está falando um pouco sobre isso também, né? A gente anda nessa maneira truncada, assim. É uma pena, né? Quando começa a ficar bom, aí também a gente tem que mudar. Bom, graças a Deus, porque aí a gente conhece muitas fórmulas e tal, mas, bom, acho que, bom, de qualquer maneira, é uma questão muito interessante a gente poder discutir, mesmo que seja um espaço sem dimensão, assim, como você falou, da folha, né? Essa discussão pode ser compartilhada, né? E é muito interessante ver trabalhos que trazem isso, assim, e eu acho que das coisas felizes dessa pandemia é ter tido momentos de compartilhamento, sabe? Um pouquinho fora lá, só dos nossos lugares, assim. E a universidade ter esse papel, é interessante isso, né? Eu achei muito bacana a frase do artista que tu citou, né, o Jasper Johns, porque me veio na cabeça a ideia de que como o processo de criação ele termina como se tu estivesse destruindo uma ideia. Tu constrói algo para tu destruir uma ideia e tu não consegue mais refazer aquilo, né? Tu perdeu ela para sempre porque agora ela não está mais no plano, não está mais na tua cabeça, ela está ali, na tua frente. E, por outro lado, podem rasgar tudo, a gente pode rasgar tudo, a gente tem voltas, né? Sim, que teu trabalho também fala disso, né? Dessa uma certa repetição. Fala. Tem, né? Essa repetição. Tem essa repetição. E variação, né? Essa volta. Que é quase sempre essa coisa sem fim, né? Tem uma coisa, tem algo infinito, mas sempre parece um recomeço também, assim. Isso eu acho, é meio inacabado, acho que fala desse inacabamento também, né? Dessas perdas, mas também de um lugar que está em movimento, assim, né? Que é inacabamento, enfim, desse processo também, assim. Acho inacabamento, eu gosto muito dessa palavra, porque ela acho muito preciso, muito legal escutar isso, que ela tira a gente um pouco da ideia de um moto contínuo, né, de um looping, assim. E aí, como é que tu pensa, Inês? Assim, eu vou fazer mais uma pergunta, se alguém quiser fazer perguntas também, estamos abertos, mas
assim, eu fiquei curiosa, porque eu não conhecia o vídeo, né? Não tinha ainda visto nenhum vídeo teu, até se por acaso tu tiver mais um e quiser mostrar, porque eu me interesso bastante Eu também por tenho, mas vídeo. eu estou aqui preocupada com a hora também, sabe, gente? Aham. Acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim mesmo, mas se tu puder só falar um pouco sobre essa passagem, né? Essa tradução, talvez, também, entre os desenhos e o vídeo, porque eu achei que o vídeo tem também, além, claro, das páginas, mas tem isso, assim, de ser algo que é quase uma figura e que não chega a se constituir, e ao mesmo tempo tem a repetição, mas essa variação, Tem talvez essa montagem, né? porque a montagem me chamou a atenção, até porque eu li um texto teu sobre o que fala muito do Godard, né? Me Foi. parece que as fontes também vêm do cinema, assim, essa ideia da montagem do Godard, enfim. Uma ideia da história, né? De uma história que não é só pessoal. Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue entrar nesse contato? Assim, eu estudei muito isso no meu doutorado, essa ideia. O Godard, por uma questão assim, eu vi uma exposição dele em 2006, que foi uma exposição que eu tive a impressão de entrar dentro de um filme dele, porque ela era toda desmontada assim, você não conseguia ver completamente. Ela ia acontecendo, e cada coisa que acontecia aqui, você estava deixando de ver o que acontecia ali. E aí, depois que eu vi essa exposição, eu não vou ficar aqui contando toda. Tem lá os meus contextos, mas depois que eu vi essa exposição, que eu me senti dentro desse filme, eu falei, eu não quero mais sair disso. E aí que eu voltei a estudar. Fui fazer mestrado, doutorado, porque eu não queria perder isso. Essa relação que você não totaliza, né? Eu vou fazer isso, vou mostrar, né, rapidamente um trecho de um trabalho pequeno, em vídeo. Leva acho que 3 minutos, uma coisa assim. Não sei se a gente está ultrapassando o tempo, Letícia, por Não, favor. por mim, pode Eu, dar o teu eu não sinal também, sei, eu mas não eu sei. adoraria ver mais um vídeo. Acho que está Então, todo eu vou mundo mostrar interessado ele também. rapidamente, a gente nem precisa falar, mas só porque realmente eu ia falar disso, mas, bom, eu me enrolei, me atrasei um pouco. Vou mostrar. Vou. Obrigada. Obrigada a vocês de estarem aqui. Poxa, incrível. E Inês, só para te falar que agora tu mesmo falou dessa questão do Godard, falando um pouco da exposição, eu achei incrível como tu nos deu essa imagem, essa síntese da tua experiência da exposição, que é essa dessa não totalidade, né? Assim, tu tá vendo uma coisa aqui, perde outra lá, e foi justamente essa sensação que eu tive na tua exposição, né? Acho que é muito incrível isso, assim, porque tu acabou com outras mídias, enfim, com, né, outro conjunto de materiais e de suportes, criando um pouco isso, É né? Assim, engraçado, porque na hora que eu falei, eu não tinha pensado, eu percebi a relação. Engraçado, né? Eu achei incrível, assim, também. A gente. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo? tá começando. Sim. Agora Tá. sim. Agora dá para ver o vídeo. É uma coisa simples, assim, mas, bom.
Ai, meu Deus, como é que eu vou descompartilhar aqui? Bom, gente, só uma coisa, isso era uma instalação, as duas telas separadas e tal, enfim. E eu acho que fala muito sobre desenho. Os textos são teus? São. É muito bom, porque parece mesmo uma coisa que tu falou. Bom, são lindos, assim, criam imagens muito que dialogam com o teu desenho também. Mas tem essa coisa de quase uma anotação também, né? Que tu falou muito, assim. Eu fiquei imaginando, na verdade, essas anotações em páginas, assim, esses fluxos, assim, essas imagens que vêm, né? Assim. São imagens bastante etéreas, assim, tipo, difíceis, inapreensíveis quase, né? Elas não são tão... São meio repetitivas também, que a gente vê, né, nas estradas. Elas não são... Gente, todo mundo passa por uma coisa assim, que faz assim, né? Mas eu falo até as imagens dos textos, das sim, frases. é uma coisa de... Elas são, assim, digamos, imagens que lidam com essas contradições também, né? Elas geram imagens quase impossíveis, assim. Muito bom. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta para a Inês? Eu só queria adicionar, assim, em relação ao vídeo, né? Porque a sensação que me passou foi que as imagens, as imagens e o texto, né? As frases, elas parecem que elas transmitem a mesma fluidez dos morros, do caminho da câmera, do posicionamento. Parece, assim, não diria do ritmo da palavra, né, do ritmo da frase, mas do desenrolar dela, né, do caminho que ela percorre. Eu achei muito bonito também. Que bom. E eu acho legal também como aquele desencontro entre as paisagens remete também às páginas, né? Me parece assim, tipo, tem essa ruptura como é que posso assim, dos limites e quase que esse processo assim de repetição, mas também de quebra entre uma página e outra, entre uma tela e outra, sabe assim? Eu fiquei pensando muito que eu estava no mesmo lugar, mas diferente, mas num procedimento talvez semelhante, sabe? Eu acho que você tem razão, é uma coisa de folhas, né? Tem um passar as folhas, as duas folhas convivendo e se às vezes continuando uma na outra, mas às vezes criando rupturas muito evidentes, assim. Engraçado. É bacana quando a gente conversa com outras pessoas que a gente começa a perceber coisas, né? Assim, que a gente não percebia dessa maneira. Muito legal, assim, escutar isso que vocês estão dizendo. Eu fiquei muito feliz de te escutar, te receber. Acho que agora a gente já está chegando assim, na nossa hora. Me desculpa me estender assim todo esse tempo. Se foi demais. Ótimo. Agradeço também todo mundo que ficou aí. Imagino que está levando questões, se não está agora falando, está levando, enfim, para outros momentos. Às vezes também é difícil, né? A gente recebe um monte de informações, fica pensando e não sabe como elaborar aquilo. Mas te agradeço muito, Inês. Foi muito bom conversar, te escutar. E que bom. Concordo que a gente tem questões que elas são... Né? Se tocam, dialogam, e ao mesmo tempo elas têm resoluções e caminhos muito distintos, isso também me interessa muito. E obrigada, então. Poxa, obrigada, Letícia, obrigada a todos vocês, assim, muito bacana esse encontro, gente, obrigada mesmo, tá? Então tá, eu vou parar aqui de gravar. Boa noite. O pessoal está aqui agradecendo também nos comentários. Poxa, super agradeço. Eu vou parar aqui de gravar, que depois a gente vai disponibilizar.